Olá! 2020 com certeza vai ser um ano que vai marcar a história. O mundo parou diante da pandemia do novo coronavírus. Os órgãos de saúde nunca trabalharam tanto até a exaustão. Aqui em Goiás não foi diferente. A Secretaria Estadual de Saúde agiu rápido, logo em janeiro, para conter o avanço do coronavírus. E a gente conversa agora com o secretário estadual de saúde do estado de Goiás, Ismael Alexandrino. Muito obrigada por nos receber, secretário. A gente sabe que é um momento muito difícil, a segunda onda vindo aqui, né? Já está chegando e o senhor abriu aí um espaço na agenda. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Secretário, como eu disse né, anteriormente, o Estado de Goiás foi um dos primeiros a agir. Logo quando soube da notícia do primeiro caso do coronavírus, né, na China, agiu rápido aqui, sabendo que podia chegar aqui, né, nas Américas e já, né, e chegou no mundo inteiro. Quais foram as primeiras medidas e o balanço que o senhor faz agora, né, no final do ano? Bom, na verdade, nós tínhamos certeza, né, Luciana, que chegaria aqui. Quando víamos a China movimentando, construindo um hospital de 1.000 leitos em 10 dias, né, nós tínhamos certeza que isso chegaria no Brasil e mais cedo ou mais tarde chegaremos em Goiás. Então, lá em janeiro, nós já planejávamos a expansão da rede, sabíamos que tinha um quantitativo de UTI muito pequeno e muito só concentrado na região metropolitana, né, além de Anápolis, e precisávamos expandir para todas as regiões, porque um quantitativo de pacientes certamente ficaria grave e necessitaria de unidade de terapia intensiva. E aí fizemos esse planejamento e fomos fiel à execução deste planejamento, inauguramos o primeiro HCamp do Brasil em março, né, antes mesmo de termos o primeiro caso aqui no estado de Goiás, foi o HCamp Goiânia. E a partir de então, outras medidas foram tomadas, aquele primeiro fechamento para isolamento social teve uma adesão muito grande, e aquele isolamento ele fez com que a curva no estado de Goiás achatasse, propiciando que pudéssemos ampliar nossas estruturas, de forma que até o momento, felizmente, em nenhum momento no estado de Goiás colapsou. Todos que precisaram de leitos hospitalares, de leite UTI, de enfermaria, tiveram o seu pedido, a sua necessidade atendida. Secretário, no auge da doença aqui no estado de Goiás, por volta de julho, o governador Ronaldo Caiado chegou a oferecer ajuda a outros estados, né, com relação a leitos e até insumos. Isso foi feito? Leitos, a gente acabou utilizando todos eles, né? Todos assim, utilizando para a nossa população goiana. Agora, em relação a insumos, foi possível ajudar outros estados, emprestar oportunamente. Nós tivemos três grandes dificuldades em três momentos diferentes, né? Entre maio e novembro, mais ou menos. Primeiro, a grande dificuldade de EPIs, de equipamentos de proteção individual. Segundo, a dificuldade de respiradores, ventiladores mecânicos. Né? Felizmente, nós fizemos a compra aqui em Goiás, né, de ventiladores de qualidade, sem sobrepreço, né? A gente viu vários estados fazendo aquisições de ventiladores a 170 mil, 190, 230, compramos por 60, né, mesmo o preço de antes da pandemia, foi possível estruturar isso aí também. E depois, um terceiro momento, né, com a grande dificuldade de aquisição de sedativos e relaxantes neuromusculares, que foi possível ajudar, né, outros estados também, em alguns dias que eles estavam extremamente críticos. Então, eu acho que baseado nos princípios do SUS, né, da universalidade, da integralidade, da equidade, nós nos pautamos em todos eles, em todos os momentos. O Estado de Goiás assistiu à população goiana e, oportunamente, também foi solidária à população brasileira na medida da possível e da nossa possibilidade. Todos os dias a Secretaria de Saúde divulga os boletins atualizados, né, de números de infectados e números de mortes, né? Depende
obviamente, das vigilâncias sanitárias de todos os municípios, né, para ter essa veracidade e autenticidade nos dados, né. De acordo com o último boletim, já são 298.908 infectados e 6.633 óbitos, isso até o dia 17 de dezembro de 2020. A gente vê que está aumentando, né? E mesmo assim, o estado de Goiás ainda está naquela situação estável, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, né? O senhor acha que a situação está controlada? A situação está sob controle, sim. Nossos leitos estão sendo suficientes. Nós estamos mais ou menos com 49, 50% de taxa de ocupação de leitos de UTI, na casa de 40, 42 de leitos de enfermaria. Como são estruturas que nós abrimos e elas permanecerão, são estruturas de alvenaria, não são hospitais de tenda, isso nos dá mais tranquilidade. Mas isso não nos permite achar que a guerra está ganha, né, e não tomarmos as medidas necessárias. A gente não pode se assoberbar e menosprezar o momento. Então, felizmente, o estado de Goiás está bem mais controlado do que outros estados. Isso se deve às medidas implementadas pelo governador Ronaldo Caiado, pela Secretaria de Estado da Saúde, tanto medidas de controle populacional quanto também de gestão, e também a conscientização da população. Sem a participação da população, nós não temos condição de vencer essa guerra. Secretário, com relação ao plano de vacinação, a gente sabe, né, que as vacinas já estão sendo aplicadas quase que no mundo inteiro, aqui no Brasil ainda não começou, mas Goiás vai seguir as normas e os critérios do governo federal. Eu gostaria de saber como vai ser esse plano de vacinação aqui no estado de Goiás, a partir de quando e quais as vacinas que poderiam ser aplicadas aqui, já que a gente sabe que a Pfizer do laboratório alemão tem essa dificuldade na armazenamento, né? A gente não tem essas geladeiras a menos 70 graus, né? Isso poderia dificultar. Olha, de fato, o estado de Goiás ele está alinhado com o Programa Nacional de Imunização, e nós entendemos que imunização tem que ter um comando central de fato. Os estados não podem fazer suas imunizações no varejo, porque isso pode gerar várias iniquidades assistenciais e epidemiológicas, pode exacerbar em algum local de forma descontrolada. E em relação às vacinas, né, o ministro deixou muito claro, e ele tem tomado essa atitude, que todas que tiverem o registro na Anvisa, elas serão utilizadas no Programa Nacional de Imunização. Aqui apresenta maior dificuldade logística, de fato, é a da Pfizer, né, por causa do quantitativo de menos 70 graus, né, do seu armazenamento, né, e, no entanto, ela é a que tem menos capacidade de entrega no primeiro semestre, né, enquanto a Fiocruz tem uma sinalização de uma capacidade de mais de 100 milhões, em torno de 160 milhões de doses no primeiro semestre, o consórcio Covax Facility em torno de 42 milhões de doses no primeiro semestre. A da Pfizer, o que foi sinalizado para o Ministério da Saúde é de uma entrega de 8 milhões de doses no primeiro semestre, e num primeiro momento só 500 mil doses, ou seja, é um quantitativo bem menor que as demais, de forma que a necessidade de armazenagem excepcional a menos 70 seria menor também. Nós temos no nosso estado alguns super freezers que chegam a menos 80 graus, né, utilizaremos para armazenar essas da Pfizer. Nós temos freezers novos no Hemocentro que não estão utilizados ainda, porque eles serão implementados assim que terminarmos a reforma do Hemocentro e a sua ampliação. Temos também dialogado com as universidades, né, que se propuseram a nos emprestar esses freezers, de forma que, para as doses previstas da Pfizer, teríamos condição de armazenagem. Lembrando que essa da Pfizer, ela fica a menos 70, mas depois de descongelada, a primeira vez, ela dura até 5 dias com a conservação de 2 a 8. Então, daria para fazer uma conservação mais centralizada na capital, e um dos freezers nossos está em Rio Verde,
e assim que houver descongelamento, aí a gente passaria para freezers normais, né, da nossa rede de frio de 2 a 8 graus e precisaríamos consumir em até 5 dias. Então, além dessa vacina da Pfizer, que pode ser sim usada aqui no estado de Goiás, o senhor acenou também com a possibilidade dessa vacina de Oxford. E com relação à Coronavac, que é aquela, né, feita em parceria aqui, pelo menos no Brasil, com o Instituto Butantan e com a China, o senhor acha que há a possibilidade dela vir também para o estado de Goiás? Havia uma certa resistência inicial do âmbito federal em relação a ela, mas aparentemente isso foi pacificado. Nela consta nos planejamentos, né, na logística do Ministério da Saúde, de forma que Fiocruz, Coronavac, a do Covax Facility e a da Pfizer, todas estão previstas. Algo que precisa ficar esclarecido é que, caso uma pessoa tenha tomado a primeira dose de uma vacina, a segunda dose tem que ser da mesma vacina. Então, é um aspecto logístico, imaginando aí que teremos, a partir do segundo trimestre, uma gama grande de marcas, a gente precisa estar muito atento em relação a essa logística para que a segunda dose seja garantida da mesma vacina. Tá certo. Então, o senhor já até respondeu na outra pergunta que eu ia fazer, que é sobre a quantidade de doses. Então, pelo que a gente está vendo aí, é necessária a segunda dose, sim, isso com todas as marcas, né? Isso. Hoje tem mais de 100 estudos sendo desenvolvidos de vacina. 11 deles estão bastante adiantados. Desses 11, 10 trabalham com duas doses, um apenas com só uma dose, né? Então, dessas todas que nós estamos mencionando, essas quatro, todas elas, estamos falando de duas doses. Com relação à prioridade, vai seguir também o critério federal. Primeiramente, adultos acima de 75 anos, né, idosos acima de 75 anos. No segundo momento, no caso, idosos de 60 a 75 anos. Vai ser esse critério aqui também no estado? Isso, o critério estadual necessariamente no quesito de imunização, ele segue o federal, né, que nós estamos falando no primeiro momento, como você disse, de pessoas acima de 75 anos, de profissionais de saúde, pessoas acima de 60 com comorbidades, né. Há uma sinalização no programa prévio do Ministério de que indígenas estariam nessa primeira também. Isso pode ser que seja modificado, mas tudo isso, Luciana, vai depender do quantitativo de doses que vai chegar. Por exemplo, pessoas idosas no estado de Goiás, temos 850 mil, né, mais de 10% da população. Então, vai depender, sim, do quantitativo que chegar, para a gente ir categorizando e encaixando nos grupos prioritários, até que a população toda esteja imunizada. Deixando claro uma outra informação para a população, que dessas vacinas que nós estamos mencionando, até o momento, tem alguns grupos que não estão sequer sendo testados. Crianças e pessoas gestantes não fazem parte da maioria dos estudos. Ou seja, crianças e gestantes certamente não estão previstos no primeiro semestre a sua vacinação. Tá, aí no caso, só para deixar bem claro, crianças, no caso, até 16 anos, certo? Isso, não tem pessoas abaixo de 16 anos que estão sendo testadas nesse. Certo. E tudo indicaria que a partir de fevereiro começaria a vacinação aqui em Goiás. Isso, esse é o planejamento que o Ministério tem nos sinalizado e é com essa expectativa que estamos trabalhando. Secretário, só para a gente fechar então, qual é a lição que fica, né? A gente sabe que vai ter muito trabalho, o senhor principalmente à frente aí da Secretaria de Saúde, vai ter muito trabalho em 2021, mas qual a lição que fica de 2020? Olha, 2020 foi um ano absolutamente desafiador em todos os aspectos, tanto do ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista de exercer o direito cidadão e pessoal também. Eu acho que ficou muito claro que valores que talvez a nossa sociedade tenha deixado de lado, como, por exemplo, a solidariedade, a ajuda ao próximo, de reconhecermos como seres sociais, né, o quão difícil é ficar isolado. Tudo isso serve de reflexão e a gente precisa levar para os próximos anos.
e entendendo aí do que realmente vale a pena, qual é o nosso papel no mundo, qual é a nossa relação com as pessoas, qual é a nossa relação com o meio ambiente, o que precisamos fazer ou deixar de fazer para que tenhamos um mundo mais agradável, mais sustentável e que deixemos para as nossas futuras gerações um ambiente melhor de se viver. Esse ano, sem dúvida alguma, ele traz esses pensamentos à tona, né, e quando a gente aproxima do final do ano, que é um momento de reflexão, isso é inevitável de ser feito, precisa de ser feito para que comecemos em uma nova jornada em 2021. Amém, secretário. Tomara mesmo e agradecer principalmente o fato de estarmos vivos, né? Não termos. Eu contraí a doença, eu falo abertamente sobre isso. Acho que a gente tem que falar. Graças a Deus tive sintomas leves, mas tive sintomas. E infelizmente muitas pessoas não sobreviveram. A gente fica torcendo para que esse cenário melhore, né? Para que essa vacina consiga realmente amenizar essa doença. Secretário, muito obrigada, viu, pela participação aqui do senhor com a gente na TV Alego. Um bom ano para o senhor, um bom Natal. Bom Natal, Luciana, que Deus abençoe todos vocês aí da Lego e suas famílias, que tenhamos um 2021 fantástico.